Então, se calhar começávamos pelo início, não é? O que é isto? O que é que trouxe? O que é que surgiu? Quais foram as necessidades que levaram a que surgisse esta nova força, que é como chamada a quarta força da psicologia, não é? Esta nova força da... Que necessidades havia na psicologia que levaram aqui? Temos de ir até ao século passado e até aos meados do século passado, mais especificamente aos anos 60, em que, apesar de já se falarem de outras coisas, havia duas grandes forças na psicologia, não é? Uma delas era o ramo psicanalítico e o outro era o ramo do comportamentalismo. E dentro destes investigadores e destes psicólogos que existiam, alguns, o mais conhecido, até porque se conhece da pirâmide das necessidades básicas, não é? O Abraham Maslow, alguns deles não estavam satisfeitos com as respostas que estes ramos davam, não é? Quando olhamos para a parte da psicanálise, as queixas eram que a psicanálise via muito mais o ser humano desde o ponto de vista da patologia. E quando se olhava para o comportamentalismo, efetivamente os estudos que haviam, que eram muitos estudos relacionados com os animais, dizia que sim, que nós partilhamos esses comportamentos, mas que não havia forma de estudar mais para além disso. Então, de alguma forma, como é que se explicavam, através destas duas forças, como é que se explicavam coisas como o amor, como a moralidade, como o desejo de liberdade, como a ânsia de nos cumprirmos e também outras coisas, a arte, a filosofia, a religião e a crueldade, a inveja. Portanto, tantos comportamentos e tantos instintos humanos que de alguma forma, segundo estes investigadores, a psicologia não estava a conseguir dar respostas. Então é criado um novo ramo da psicologia que tenta integrar estas coisas, não é? E aqui ainda não estamos a falar de transpessoal, estamos a falar da psicologia humanista. E quando falamos da psicologia humanista, a tendência foi ir buscar a estes estudos aquilo no qual as antigas filosofias não davam resposta. Ou seja, de um trabalho muito de dialeto e sim de história de vida e sim de introspeção, mas muito relacionado àquilo que é instintivo em nós, começam a surgir... Brígida? Sim, olá. Nós pedimos para, se não se importarem, desligarem as câmaras e o micro, pelo menos nesta primeira fase da conversa, está bem? Grata. Onde é que eu ia? Ias na parte da dialética, da introspeção? Exatamente. Para outras formas de terapia. Então entra aqui a parte de trabalhar a emoção. Trabalhar a emoção, não só a emoção que remete à minha história de vida, mas quando eu falo da minha história de vida, o que é que eu sinto aqui e agora, neste momento? O que é que está aqui a acontecer comigo? E estranhamente isto foi uma coisa muito inovadora. Nós agora olhamos para isto como se fosse uma coisa natural, mas isto foi uma coisa muito inovadora naqueles tempos. Mais do que isso, isto levou a que alguns tabus que existiam na altura, como a ausência total de toque, em termos de terapêuticos, começasse a perder essa rigidez e então é aqui que surgem as terapias corporais ou a terapia gestalt, ou uma série de terapias que levam a que as minhas questões não sejam só trabalhadas através da mente e através daquilo que eu digo, mas através da forma como o meu corpo expressa isto. Naturalmente que quando se começa a trabalhar este tipo de coisas, as pessoas começam a ter experiências e a darem-se conta de coisas que ainda assim não são explicáveis, não é? E começam a ter experiências catárticas e experiências muito especiais que se conectam profundamente com estes sentimentos de amor, de gratidão, de união, de estar em contacto com o todo. E só havia uma coisa que explicava, estas novas experiências que as pessoas relatavam e que tinham a ver com as experiências místicas e espirituais de outras culturas.
Ias dizer alguma coisa, Patrícia? E a dizer mas se calhar tu ainda querias falar de alguma coisa antes. Não, diz. Estava-me a lembrar também que foi precisamente nessa altura que historicamente o Oriente começa a abrir-se mais ao Ocidente, não é? Então que começam a surgir também muitas influências das filosofias orientais, de práticas orientais, não é? Se calhar recordamos que até as grandes bandas rock tinham os seus gurus, não é? E de repente começam a existir uma série de práticas que vêm e que chegam ao Ocidente e que de alguma forma também vêm trazer esse trabalho com algo que não estava tão presente, não é? E que de alguma forma era um trabalho também interno, era um trabalho também deste âmbito mais da psicologia e daquilo que se fazia de outra forma no Ocidente. Sim, sem dúvida. Talvez nessa altura deixasse de ver o ser humano como um autómato, não é? Porque era muito visto como comportamento, estímulo-resposta ou como base de instintos, e começou-se a ver o ser humano como um ser individual, mais do que isso, mais do que instintos, mais do que uma base de instintos, mais do que um automatismo de um comportamento, de reações. Certíssimo. Então, o que é que faltava aqui? Ainda assim, esta psicologia humanista, que já abre tanto à experiência humana, ainda assim, e as próprias pessoas que a fundaram sentiram depois, ainda assim falta qualquer coisa. Ainda assim, para trabalharmos verdadeiramente o que é a experiência humana neste planeta, falta-nos aquilo que podemos chamar a dimensão espiritual, ou aquilo que eles vieram a chamar mais tarde, não é? A dimensão transpessoal. Para além daquilo que os nossos traços de personalidade, que a nossa mente, que as nossas crenças abrangem, existe um outro espectro de experiências. E, portanto, aquilo que nós chamamos hoje o transpessoal, aquilo que a terapia transpessoal trabalha, aquilo que os estudos vêm cada vez mais investigar, tem a ver com esta necessidade que se foi sentindo. Esta questão do ainda assim as investigações não estavam a dar resposta. Portanto, se não abarcarmos esta dimensão do profundo, esta dimensão do sagrado, esta dimensão das experiências que estão para além das experiências ordinárias do dia a dia, não estamos de facto a falar de uma experiência humana plena. Claro que quando entramos por aqui e quando se começam a criar os institutos de psicologia transpessoal e as várias investigações que foram feitas, que tiveram a ver com estes próprios investigadores que começaram a fazer experiências com eles, não é? Através de substâncias psicadélicas, mas também começaram a estudar antigas tradições, tradições orientais, tradições xamânicas, e a perceber o que é que se passava, que experiências eram verdadeiramente estas, para além daquilo que se vê, para além do aparentemente, como lhe chamaria o Ocidente, esterismo. O que é que está ali por detrás? O que é que estes rituais iniciáticos trazem e transformam a experiência humana, não é? É evidente que quando começamos a trabalhar isto, há uma dissonância de valores que surge. Elia, se calhar perguntava-te qual foi o impacto que teve essa dissonância ou esse conflito ou confronto de valores? Perguntavas-me a mim, mas podias responder também. Também. Mas eu digo. O que começa aqui a surgir, e eu acho que ainda hoje surge, ainda hoje é uma das grandes questões que nós fazemos, tem a ver com o facto de uma grande parte da comunidade psiquiátrica, se calhar já não tanto agora, mas durante um tempo foi assim, e da psicologia, ver estas experiências como experiências infantis ou patológicas, não é? E isto acontece com a nossa sociedade. Nós neste momento vemos-nos como o melhor grupo de todos deste planeta que já existiu em todos os tempos. Quase como se as experiências ancestrais, os grandes nomes inspiradores de outras tradições fossem vistos como infantis, ou até, há investigações sobre isso,
patológicos, com traços psiquiátricos graves. Meus queridos, por favor, desliguem o micro. Grata. E isto traz aqui um impacto, não é? Porque aquilo que o transpessoal diz é, ok, então alguém que tem uma experiência mística transformadora e inspiradora vai para o campo psiquiátrico, mas aquilo que nós priorizamos na sociedade onde vivemos, que tem a ver com os grandes excessos, não é? A ambição, o poder, a crueldade para com os animais, a poluição, o desenvolvimento nuclear, as armas, o abuso da natureza, são vistas como coisas normais. Portanto, quais são os valores de facto que nós queremos trabalhar aqui? Não é? Naturalmente, quando se entra no transpessoal, naturalmente quando se entra em experiências profundas, tem de haver dissonância naquilo que tu vives no mundo ordinário e em que vês, e naquilo que as tuas experiências profundas te dizem que é um caminho mais sagrado. Eu peço a uma de vocês que comece a falar, porque eu tenho de desligar aqui alguns micros. Estava Claro. aqui a pensar que também nesta questão das experiências comum, não é? E tendo ligado a esta questão dos valores, a questão é que estas experiências comum muitas vezes trazem uma ligação profunda à vida. E esta ligação, este sentido de faço parte da vida, não é? Imediatamente nos coloca não como esta espécie melhor do que todos os outros, que pode destruir, que o caminho é da ambição, coloca-nos num lugar em que eu também faço parte desta vida, não é? Não há, e ao fazer parte desta vida, então eu faço parte de algo maior, e ao fazer parte de algo maior eu também não posso destruir este algo maior, eu não posso ir contra a vida, não é? E para mim este muitas vezes este lugar das experiências comum tem a ver com isto, não é? Há uma ligação profunda à vida, ao todo, ao tudo, que já não nos permite olhar, não é, para o que está à nossa volta, não é, para o planeta, para os outros seres vivos, e que nos muda o sentido, não é? Muda o sentido das nossas vidas, este serviço à vida, não é? Começa a ser vivido de outra forma, não é? E portanto, quando se pega nesta psicologia ligada, não é? E com este olhar para com isto, não é? Para com estas experiências, para com esta ligação à vida, claro que entra em dissonância com aquilo que se estava a viver, não é? Com os valores que estavam presentes na época e que estão muitas vezes. Isso é muito interessante e muito importante, Mónica. Para mim é isso que me toca e que faz logo a ligação, porque de facto aquilo que se calhar a terceira força da psicologia realmente percebe há qualquer coisa que, embora seja estudado e embora seja trabalhado, mas há essa falta de conexão. E essa falta de conexão é aquilo que estas experiências, aliás, a conexão é aquilo que as experiências espirituais nos trazem. E aqui um bocadinho esta distinção entre o espiritual e o religioso, não é? O espiritual como uma vivência própria no corpo e na nossa experiência de algo transcendente, não é? E não de algo sagrado, desse algo mais profundo, e não necessariamente dentro de um âmbito estruturado de uma determinada visão da espiritualidade, que aí poderia ser uma religião. E essa conexão para mim é o essencial, porque de facto é isso que estas experiências, que no fundo são o grande foco de interesse do olhar transpessoal, que é realmente aquilo que diz, uau, mas isto é aquilo que se calhar pode fazer toda a diferença e que pode colmatar este vazio em termos de visão humana, não é? Que é aquilo que eu acho que o transpessoal procura trazer e procura chegar, não é? Então, de que forma é que estas experiências têm o potencial de nos transformar? E de nos transformar nesse sentido, não é? De nos ligar muito mais à vida. Porque necessariamente, se eu amo a vida e se me sinto parte, a minha forma de viver não vai ser essa, exatamente. E isso acaba também por trazer a ligação e fazendo aqui um bocadinho a diferença do que é o transpessoal e o extrapessoal, não é?
porque como vocês referiram, e muito bem, que eu concordo, não? É de trazer essa conexão, é uma conexão que só se dá e só se experiencia internamente no corpo, quando habitamos no corpo, quando existe presença, quando existe, é isso, o estar no corpo, o habitar no corpo. E só quando é experienciado no corpo é que poderá ter então esse potencial de transformar, de expandir a consciência. E quando olhamos para o transpessoal, o extrapessoal, peço desculpa, é um bocadinho diferente, não é? É qualquer coisa que vem de fora, mas que nos torna mais dependentes, se calhar, que não nos empodera. É qualquer coisa como se acontecesse fora e que transformasse dentro. A verdade é que só o que é experienciado dentro, e desde dentro, como tu, Patrícia, dizias também, é que existe essa transformação, essa expansão da consciência. E só isso é que nos empodera, porque senão acaba por nos enfraquecer. A Hélia e vocês também, nós na escola principalmente, a Hélia utiliza muito uma expressão que também me faz sentido, que é: que tipo de experiência é essa? Se nós quiséssemos fazer ver a diferença entre o transpessoal e o extrapessoal, ela empodera-te ou escraviza-te, não é? E acaba por levar também a como é que nós no dia a dia cultivamos o transpessoal, este habitar o corpo. Patrícia, queres falar? Ou Hélia, tens o Sim, deixa-me só, o que estás a dizer é muito interessante, até nesse sentido, porque muitas vezes pode vir esta dúvida: ok, então o que é uma experiência extrapessoal, como é que eu seleciono, não é? O que é extrapessoal e o que é transpessoal? Eu acho que não é tanto uma questão de conteúdo, não é? É muito uma questão de contexto, não é? E aqui o transpessoal é muito claro, e eu acho que nesse sentido poder ser espiritual de uma forma enraizada é fundamental. E o transpessoal é muito claro, não são todas as experiências místicas que têm de ser transpessoais, são aquelas que te tocam, que te transformam e que te dão um apelo para um potencial evolutivo. Potencial evolutivo esse que pode vir para a autorrealização, mas sobretudo sobre um apelo de serviço à vida. Como é que eu posso ser melhor? Melhor, não é melhor eu, Hélia, especial, fantástica, não. Como é que eu posso ser melhor nos meus dias? Como é que eu posso ser melhor para o outro? Como é que eu posso ser melhor nos meus passos e na forma como eu olho o mundo e na forma como eu trato o próprio mundo? Isto é profundamente transpessoal, porque, como a Patrícia dizia, são as experiências que nos tocam e transformam a nível de consciência que nos podem mudar. E essa mudança não é só uma mudança individual, eu acho que é uma mudança integral de toda a filosofia da nossa própria vida, não é? Então, muitas vezes não tem tanto a ver com, olha, eu vivi isto é extrapessoal ou é transpessoal? Não sei. O que é que isso fez contigo? Não é? E o que é que tu fazes com isso no aqui e no agora? E de que forma aquilo que tu eras antes disto já não pode regressar porque a tua consciência expandiu? Isto é transpessoal. Grata, Sílvia. Sílvia, tu estavas-me a perguntar da vivência também no aqui e no agora, não era? Do transpessoal? Sim, que isso leva-nos muito também ao cultivo do transpessoal no dia a dia, porque às vezes a palavra, o conceito transpessoal é visto como algo que parece bastante complexo e nós assumimos que é difícil às vezes explicar o que é isto do transpessoal, mas se nós dermos exemplos de pequenas práticas, como é que cultivamos o transpessoal, talvez isso fique mais simples, não é? Ou olhemos para o transpessoal como uma coisa mais simples e mais conectada e sagrada, ou tornar sagrado. Sim, sim. Uma das coisas que nós imediatamente, não é? Na escola falamos logo imediatamente, é a questão da cultura do silêncio e principalmente deste silêncio, de eu cultivar o silêncio internamente através da observação. No fundo, uma grande frase para aquilo que às vezes nós falamos muito rapidamente do que é a meditação, mas como também a meditação é uma palavra muito carregada e que às vezes traz muitos mal-entendidos ou ideias feitas
ou pré-conceitos sobre, nem sempre é fácil, talvez até seja uma palavra que afasta às vezes as pessoas, mas trata-se muito simplesmente disto, não é? De me observar, de estar e de me observar, e não só a mim, mas àquilo que também surge à minha volta, no meu campo de experiência humana, não é? Por exemplo, eu agora podia estar aqui sentada a observar, escutando os ruídos dos senhores que estão a cortar a relva aqui ao lado. E podia fazer parte da minha meditação. E a meditação é de facto esta não ação, que é uma coisa também às vezes difícil, não é? Eu parece que não estou a fazer nada, mas eu estou aqui comigo e estou a entrar em contacto com o meu próprio silêncio. Eu só a entrar em contacto com a minha própria profundidade, com as diversas camadas daquilo que eu sou. Porque também essa é uma das características do transpessoal, não é? Se eu falo num espectro de consciência alargado, no sentido em que eu se calhar não sou só a profissão que eu desempenho, ou não sou só o papel que tenho, por exemplo, na família, eu se calhar sou muito mais do que isso, não é? Cada vez que eu abro a minha consciência em relação a mim própria para lá destes lugares que a vida me vai trazendo e dos papéis que eu vou desempenhando, eu já estou a atravessar camadas e já estou a atravessar camadas em direção à minha essência. A meditação é a grande prática do dia a dia para o fazer, mas ela é uma prática formal, mas existem mais formas de estar. Existem, por exemplo, a prática informal, que se trata muito daquilo que nós chamamos de atenção plena. Não sei se alguma das minhas coleguinhas quer pegar nesta parte. Onde é que anda a Patrícia Bento, que eu ainda não ouvi? Estou aqui. A ver se escapava. Sim, estava a escutar-te, Patrícia, e estava, de repente, só como estava aqui a surgir, estava, obviamente que sim, a atenção plena, não é? Este cultivo da presença, não é? Deste estar, mas a palavra que me estava a ressoar é aceitação, não é? E aceitação, e isto também se cultiva, não é? À medida que eu vou entranhando, e eu digo entranhando porque para mim esta questão do trazer ao corpo é muito, muito importante, não é? Portanto, e deixar de explicar e passar a sentir, não é? Passar a vivenciar, não é? E a trazê-la, não é? A vesti-la quase, digamos. Na gestão diz-se muito o vestir a camisola, não é? Que é um bocado vestir o transpessoal. Mas estava a falar da questão da aceitação, não é? Pronto, e muitas vezes quando eu sou confrontada com esta questão nesta presença, não é? E ativo este observador interno, que nós falamos muito, não é? O observador interno ou a testemunha, não é? Que é nos trazido por este silêncio, não é? Que de repente eu sou convidada a observar tudo o que há, quer seja os senhores a cortar a relva, quer seja eu agora estou aqui com o coração a bater, não é? Quer seja, uau, tipo, tenho que ficar em casa tanto tempo e não me apetece nada, não é? Porque ir para a praia. Eu começo a ser confrontado com tudo aquilo que há, não é? Com todo o meu ser, não é? Com toda a dimensão daquilo que sou, não é? Pronto. E quem me conhece sabe que às vezes eu daqui solto sempre aqui uma parte que digo que isto é uma parte muito pouco positiva de nós, não é? Ou que nós entendemos como pouco positiva, não é? Pronto. E aqui esta cultura do aceitar, não é? esta visão transpessoal autorresponsabiliza-nos também por aceitar tudo aquilo que eu sou, não é? Todas as partes do meu ser, não é? E então este treino da atenção plena sim leva-nos a este observar, a este distanciar-me, não é? Cultivando este observador, eu distancio-me. Eu não sou a Patrícia que está constantemente irritada, não. Há determinadas coisas que fazem com que me incomodam, não é? E que me levam a um estado de irritação. E eu aprendo a observar isto, não é? Portanto, esta cultura da atenção plena, não é? Da meditação não formal, não é? Do mindfulness, não é? Que nós trazemos muito, mas que vem, de facto, a palavra portuguesa é a atenção plena, não é? A cultura da presença. E isso para o transpessoal é fundamental, não é? Nós não vivemos sem presença. O transpessoal não se vive sem presença. Posso? Sim. Para mim, aquilo que vocês ambas estão a dizer conecta-se lindamente e fez-me lembrar uma coisa interessante.
A primeira vez que eu ouvi esta frase foi, estas palavras foram ditas pela Vanessa Oliveira, a diretora da EDT cá em Portugal, e que tinha a ver com isto. Eu ouvia dizer que a experiência da meditação é tão dura e tão difícil tantas vezes, porque ela é a derradeira tarefa do amor próprio. Não é? Tu, quando estás contigo e quando simplesmente aquilo que tens é o teu respirar, o bater do teu coração, as emoções e os pensamentos que surgem, tu estás na derradeira tarefa do amor próprio, porque tu só tens a ti, com tudo o que há, como tu dizias, com tudo o que há, com as luzes, com as sombras, com as dores, com as alegrias, e muitas vezes a coisa corre maravilhosamente e tu sentes-te conectadíssima a uma fonte de amor, e outras vezes só tens pensamentos super cruéis para contigo mesma, ou sobre o que é que deverias estar a fazer e não estás. E, no entanto, o que a atenção plena e o que a meditação te dizem é: permanece aí. Permanece aí, não tentes mudar nada, e essa é a aceitação, não é? A aceitação não é só aceitar umas quantas coisas e tentar mudar outras, onde nós ainda não somos assim tão bons, não é? A aceitação, e essa é uma das grandes chaves do transpessoal, é fica onde estás e vê o que acontece, sustenta a ti próprio, não é? Dá-te a mão e permanece, e às vezes é tão duro e tão desconfortável, mas nessa dureza e nesse desconforto tu descobres que habitar o teu corpo, tu descobres que a parte de ti que observa, por vezes percebe que consegue observar com compaixão e que consegue observar e ver o que é que está ali por detrás, e como dizia a Patrícia, de repente já saíram mais camadas e de repente já saíram mais crenças e automutilações, e de repente no meio de tudo aquilo, e isto é um processo, não é um produto, não é? Isto não acontece assim, isto vai acontecendo e há uns dias mais bonitos do que outros, e será sempre assim, mas a verdade é que de repente tu sabes quem és, não é? Com tudo o que tens, tu sabes quem és, e essa é uma experiência como? Essa é uma experiência mística e essa é uma experiência de transpessoal. Eu ia dizer que é nesse aspecto que o transpessoal me toca mais. Porque vivemos numa sociedade, e seja lá porque for, independentemente dos fatores, não é? Que nos traz muito, se tu sentes desconforto, então sai daí, vai beber uns copos, vai fazer qualquer coisa. Ou então faz uma terapia, mas uma terapia ou uma psicoterapia que te tire desse desconforto. Quase de, sais daí, bora. E ao mesmo tempo, também há outras vertentes que é, e se existe, vamos procurar a origem. Isto não quer dizer que não seja importante, mas no fundo é uma fuga de não estar aí, de não permanecer. Estamos constantemente a ir para a frente e para trás. E o transpessoal faz aqui a verdadeira diferença, que é permanece aí, só permanecendo aí é que tu te vais conectar a ti, seja lá o que isso for. E há pessoas que perguntam, mas então não faço nada, o que é isso? É não fazer nada. E eu costumo dizer, e acho que é uma coisa que é um fazer nada muito ativo. É um fazer nada muito produtivo, apesar de não estarmos à procura de um produto. Porque talvez seja aí que apareça, como tu estavas a dizer, não é? Que te descobres quem és. Mais do que arranjar soluções para aqui, para ali, para acolá, que no fundo acaba por ser muito, de uma forma às vezes inconsciente, uma fuga para não estar aí. E é isto que é suster, é ficar aí com isso, não é? É suster. Isto não quer dizer que, a questão do observador, não é? Não quer dizer que eu até me distancie e eu vejo, olha, o que é que se está a passar, mas se eu me distanciar demasiado, ou um distanciamento do que às vezes pode ser confundido com uma racionalização, e se eu racionalizar eu já não estou lá, eu já não estou no corpo, eu já estou na cabeça, e não é na cabeça ou nessa racionalização que eu me vou encontrar. Então é quase como um distanciar, ok, se calhar até é isto, se calhar eu não sei, também está tudo bem. E é difícil estar aqui. É quase como confiar, e o confiar é o mais difícil, não é? Às vezes é o mais desafiante. É o estar ali, permanece aí, sustém e olha para isso, mesmo que tu não gostes, com compaixão de ti mesma ou de ti mesmo. Isto é dos aspectos que mais me
que mais ressoa e que me faz mais sentido e que eu acho que é uma grande diferença de todas as orientações neste momento que existem em termos terapêuticas ou psicoterapêuticas, que faz toda a diferença e que para mim é fundamental. Eu acho que todos nós, mesmo em termos da nossa experiência pessoal, temos muitas evidências de situações em que fomos buscar origens, e é importante ir buscar origens, não é? Eu acho que se podem fazer várias coisas, mas que fomos buscar origens e temos uma ferida profunda e já percebemos de onde é que vem, do porquê, quem é que a criou, que idade é que tínhamos, já compreendemos, já perdoamos, ou seja, já está tudo arrumado, mas emocionalmente, a resposta emocional que nós trazemos às situações são as mesmas. E tantas vezes que sentimos isso, não é? Ok, mas eu já percebi, eu já fiz o trabalho de casa, eu já me organizei internamente e, no entanto, internamente nada mudou. Eu acho que é esta a falta, não é? Há um momento em que quem te acompanha és tu mesma, mais ninguém. E se nós não nos damos essa oportunidade de caminhar pela noite escura da alma, não é? De caminhar pela gruta de mão dada connosco mesmos e, independentemente das origens, das motivações, se não nos damos essa oportunidade de descer ao profundo connosco mesmos, com tudo o que há, a oportunidade de fazer diferente no sentido de fazer escolhas mais conscientes para a nossa vida pode nunca chegar. E acho que nesse sentido é fundamental o sabermos suster, é fundamental este estado de presença do eu estou aqui comigo. E isto não é uma coisa que tenhamos a tempo inteiro, naturalmente a nossa mente é super ativa, a vida acontece, mas ter práticas, ter rituais, ter despertadores internos que nos reconectem com quem nós somos em essência. Esta é uma das grandes práticas do transpessoal no dia-a-dia. Olha, eu estava a ouvir e estava aqui a fazer uma ligação. É tão interessante como, de facto, um dos grandes criadores, se é que podemos usar o termo criadores, não é? Mas um dos investigadores que fez parte do grupo daqueles que criaram o transpessoal ou que cunharam esta força da psicologia, diz precisamente que o transpessoal é essencial ou manifesta-se muito precisamente nas alturas de crise de vida, quando a nossa vida enfrenta uma crise forte. E globalmente estamos a enfrentar uma crise forte, não é? E cada um de nós individualmente também o está. E é precisamente por isto, porque de facto, se o estudo do transpessoal ou o grande enfoque é a consciência, não é? A experiência humana e a consciência humana na sua experiência aqui e agora, com o momento, as crises são do melhor que há para isto, não é? Porque é nas crises que nós vivemos na pele os nossos valores. Quando tudo nos é tirado, quando tudo aquilo que nós achávamos que era o nosso chão, quando tudo aquilo que nós achávamos que eram os nossos valores é virado do avesso, então quem é que eu sou? E não há momento tão importante para nos sustermos ou para nos acompanharmos que não este, não é? É uma descida literalmente à gruta. E eu estava a achar como é tão interessante que nesta fase nós estejamos precisamente numa fase onde o olhar transpessoal pode fazer toda a diferença. Sim, neste momento vivemos e é interessante, não é? Porque para mim um dos outros grandes pilares do trabalho do transpessoal no dia-a-dia é uma abertura a uma experiência de maior conexão e intimidade. Não é? E exatamente pelo momento onde estamos, este olhar o outro com maior reconhecimento, este estar mais próximo, este escutar atentamente, este ter experiências de conexão sem medo de ser tocado pelo outro, estão muito escassas, não é? Estão muito escassas. Então, onde é que está o verdadeiro trabalho de conexão e intimidade? Para dentro. Para dentro. Não é? E sobretudo no momento em que há tanta coisa a passar-se, e eu sinto muito, nós vivemos um momento de marés profundas, não é? Até podemos estar a fazer aquilo que é suposto estarmos a fazer,
mas dentro há marés profundas. E nós temos de estar atentos a elas, não é? Nós não podemos viver as crises achando que só nos mantivermos à tona d'água, quando a crise passar nós vamos estar os mesmos. Não, as marés profundas continuam ali e vão caminhar connosco. Então, sim, então nestes momentos é de facto virar para dentro, é de facto estas experiências de maior consciência interna, de maior observação, de maior acompanhamento àquilo que há, que nos sustêm. E são elas que nos vão permitir, melhor ou pior, atravessar isto com maior saúde mental. Desculpem, eu vou ter de ir aceitando pessoas que estão a cair. Sim, estava-vos a escutar e eu acho que o transpessoal vivido no dia-a-dia é isso mesmo, não é? É este convite à intimidade e à conexão, não é? E neste momento em especial vêm muito realmente as palavras de compaixão e amor, ou seja, acho que acima de tudo, muitas vezes falamos no autoconhecimento e para mim surge esta questão do autoconhecimento como isso que trazias, não é? Também numa questão de evolução, Hélia, não é? E eu acho que agora o momento é o autoconhecimento no lugar do amor, no lugar da compaixão. É como é que eu me vou conhecendo e o que é esta crise global, não é? E que traz essas marés profundas de que falavas, essa noite escura da alma, para muitos, não é? Para muitas. Como é que eu vivo isto, não é? Num estado de amor e de compaixão que me permite manter-me aqui com tudo o que vocês falavam, não é? Com essa aceitação, com essa presença, com essa escuta. Como é que eu estou num casamento sagrado de amor para comigo mesma? Como é que eu estou aqui? Não é? Como é que perante tudo isto, em que parece o momento em que existe um enorme não sei do que vem a seguir, um enorme incapacidade de controlar muitas das circunstâncias das nossas vidas, como é que mantemos este casamento sagrado connosco em amor, em intimidade, em não vou fugir, não vou fazer de conta que não vejo, não vou fazer de conta que é outra pessoa, que é mais bonita, não, sou eu com tudo o que há. E como é que eu vivo com isto tudo, com este amor? Para mim e isto para mim é o transpessoal também. Este convite ao amor a nós e à vida, não é? E àquilo com que nos relacionamos, com tudo o que ele é, com o que há, sem o melhor ou o pior, não, é isto, é o que há, com tudo. E como é que eu vivo o que há comigo dentro e fora, em amor, em compaixão, né? E a compaixão para mim é sempre um lugar de compaixão musculada, ou seja, é preciso dizer sim, eu quero. Muitas vezes falamos em algumas coisas como amor e compaixão e parece é uma coisa bonita, que flui. Sim, há momentos em que sim, é que é bonito e que flui. Mas muitas vezes a compaixão e o amor exige vontade consciente de permanecer e de ficar e de, como vocês falaram, e de aceitar. E para mim sim, isto é transpessoal no dia-a-dia e nos dias em que hoje estamos. Oh, Mónica, grata, o que tu disseste foi profundamente inspirador e bonito e eu atrevo-me aqui a dizer que quando o transpessoal fala de experiências de evolução de alma, não é? E de evolução, é disso que está a falar, não é? E aqui também retirar as fantasias e para mim toca-me imenso e apaixona-me esta questão do ser-se humano, não é? Quando falamos em propósito, quando falamos em autorrealização, quando falamos em cumprir-nos, do ponto de vista do transpessoal, é impossível isto estar ligado a sermos especiais, ou mais especiais que, não é? Especiais somos todos. Eu acho que do ponto de vista do transpessoal e do ponto de vista desta evolução de consciência, tem a ver, de facto, com a simplicidade. Tem a ver, de facto, com a experiência de amor. Não é um amor romantizado, não é? O amor é uma coisa que dá muito trabalho. O amor é uma coisa que nos leva a arregaçar as mangas e a lavar as mãos muitas vezes, como fazemos agora. Não é? O amor muitas vezes requer suster partes de nós e das pessoas que nos tocam que não são as que fantasiamos, mas são as que há,
são aquelas que valem a pena. Eu digo isto muitas vezes, não é? Ama-nos quem nos vê sem maquilhagem e fica. E quando trabalhamos connosco mesmos, esta é a grande proposta, não é? Fica contigo sem maquilhagem, porque efetivamente, se ficares o tempo suficiente, tu vais perceber que aquilo que vês é magnânimo. E não é magnânimo porque é maior que qualquer coisa, é magnânimo porque é profundamente humano. Porque tu, na tua essência, estendes a mão a quem necessita. Porque tu, na tua essência, estás presente para os ritmos da vida. Porque tu, na tua essência, não vês diferença entre ti e o outro de um ponto de vista de conexão e de alma, de um ponto de vista de sagrado. Se ficares contigo tempo suficiente, o profano torna-se o sagrado e a forma como tu fazes as coisas é uma forma sacralizada. E aqui também, quando se fala em sagrado, não tem de ser bonitinho, não é? Porque os dias de verão sabem-nos tão bem porque houve um bom inverno e nesse bom inverno permitiram que na primavera as coisas florissem, não é? E que no verão dessem frutos. E muitas vezes... nesta sociedade que nos leva para uma linearidade e para uma ascensão, nós não percebemos que a vida e que a beleza da vida é circular e que o transpessoal não tem a ver com sair do círculo, tem a ver com vivê-lo em espiral. E é profundamente belo a primeira experiência de amor e de compaixão, que é para connosco mesmos. Não é? Nós só podemos dar aquilo que temos. Nós só podemos dar aquilo que temos. Então podemos fazer das tripas coração para estar ao serviço do mundo, mas se não estamos ao serviço daquele que mais necessita de nós, que é este ser ferido, magoado, cheio de mutilações e de pequenas coisas e que de alguma forma ao crescer acreditou que não era suficiente, se não estamos ao serviço deste ser, com presença, ficando nos dias mais feios e dizendo eu estou aqui para mim. Então como é que queremos fazer isso para o mundo, não é? Se caminhamos pelo mundo cheio de carências e a necessitar que alguém nos dê o alimento e a nutrição que nós não nos damos a nós próprios. Então, para mim isto é viver o transpessoal na vida e como vês é uma coisa muito enraizada e tem a ver com isso que tu disseste, com a experiência de autocompaixão, com a experiência de amor profundo. E já não vou dizer mais nada. Não sei, alguma de vocês quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que, no geral, falámos daquilo que queríamos trazer. Uhum. Sim, acho que está. Também acho. Sim. Sim? Sim, concordo também. Ok. Então, agora vamos chamar os nossos companheiros também para ligarem as câmaras e para trabalharem aqui um bocadinho connosco, para darem o seu parecer, fazerem-nos questões, agora que seja um espaço para tantos. Eu estou a ver aqui mensagens de pessoas que nos são muito queridas ao nosso coração e que são muito bonitas. Alguém tem questões? Alguém quer partilhar alguma coisa? Sem dúvida. Bruno. Olá a todas, olá a todos. Que maravilha poder ver estas caras, estes sorrisos e ouvir estas vozes com tantas saudades de toda a gente que aqui está. Que bom, que bom, que bom. Bem, carregado de apontamentos e de coisas para esclarecer aqui. Epa! Houve aqui, há uma questão que foi falada há pouco, que tem vindo muito ter comigo em vários contextos. Que já se abordou, mas se calhar poderia ser um bocadinho mais aprofundada. Visto que eu tenho percebido que há algumas pessoas que ficam a tentar ver aquela ideia de viver um desconforto, de abraçar uma sombra,
de reconhecer que efetivamente há alguma coisa que mexe. Como é que isso se faz? A pergunta é, como é que se abraça uma sombra? O que é isso de abraçar um desconforto e de ficar com ele? Apesar de já ter ouvido pelas vossas palavras e de eu ter o meu entendimento em relação a isso, que outra forma é que vocês encontrariam de explicar a alguém muito leigo e recém-chegado a uma prática de si mesmo de abraçar uma sombra? Ou de abraçar Vou dizer se calhar uma frase que a mim faz-me bastante sentido, que ontem todas nós falávamos, que é: se tu não te permites ser tocado pelo transpessoal, nunca o vais ter, nunca o vais sentir. E é difícil explicar por palavras muitas vezes o que é isso. E realmente é das perguntas que as pessoas mais fazem, é: como é que eu faço isso? E a pergunta de como é que eu faço isso às vezes vem de um lugar de diz-me já a solução, que eu quero é sair daqui rapidamente. Quase com uma pressa de eu não quero, eu já sei isso tudo, só que é um saber a partir daqui, não é? E eu já sei isso tudo, então, mas como é que eu faço isso? E isto não é uma coisa racionalizada. Não é? Eu arriscaria-me a dizer que é o tal suster e o ficar, é permitir-te sentir, mas um permitir-te sentir sem te deixares levar pelas emoções que surgem ou pelos pensamentos que surgem. Não é um alimentar disso em que tu vais na água e te afogas, mas é o estares na água e dizeres: eu estou aqui. E está a ser difícil, eu tenho medo de me afogar, mas eu estou aqui. E esse estar aqui é tão... Eu diria que é tão profundo, é tão pouco visível em termos de palpável, de racionalização de palavra, que não há palavra que descreva. E cada um de nós, cada pessoa, vai ver isso de uma forma muito única e muito pessoal. Porque o estar aqui para ti, Bruno, ou para qualquer uma das pessoas que estamos aqui, vai ser diferente de como eu estou aqui, de como a outra está aqui. A experiência vai ser diferente. E é uma experiência, ou o acolher disso, o suster, o ficar, é uma experiência sem pressa. Em que às vezes é muito, como a Hélia, as Patrícias, a Mónica dizia, profundamente dura. Em que profundamente escura, onde se calhar só se vê nevoeiro e tu não sabes como é que tu vais sair, nem sabes se vais sair. E a única coisa que te resta é ficar. Muitas vezes o que nos leva a isto é quase que... E é uma das formas, não é? Às vezes nós queremos tanto sair desse desconforto que levamos ao cansaço, ao limite. E quando chegas ao cansaço, ao limite, é como se já não há mais nada que tu possas fazer. Tu vais ter que ficar porque já não tens mais forças para sair dali. E às vezes é a única forma de estar aí, não é? Mas não sei se vocês querem acrescentar. Eu quero. É uma área que me toca muito. E vou falar de uma forma muito simples e eu acho que é de alguma forma perceptível. Eu tenho uma teoria que é qualquer homem ou mulher, em qualquer idade, foi um dia uma criança e as crianças necessitam de colo. Então, quando falamos de sombra, não é? E aqui, pronto, teríamos de fazer toda uma outra conversa, que é uma boa ideia, sobre sombra, mas quando falamos de sombra estamos a falar de coisas em nós que nós não reconhecemos, ou que rejeitamos, ou que nem sequer sabemos que temos, mas elas vêm de algum lado, não é? E não é necessariamente que sejam coisas más, coisas feias, apesar de nós, algumas delas, podermos considerá-las assim, mas de alguma forma foram coisas que a parte mais inocente em nós, a parte mais vulnerável em nós, de alguma forma mutilou, de alguma forma fechou para ser aceite, na sua percepção do que era ser aceite e ser amado. Então, quando estamos a ter de suster e a ter de permanecer em coisas para nós que nos são profundamente dolorosas ou desagradáveis, eu pessoalmente gosto de
colocar ali também a figura da parte de mim inocente, da parte de mim que um dia foi criança, da parte de mim que reage ao mundo, porque quando aprendeu a encaixar essas partes como partes feias ou partes que não podiam ser reconhecidas, não tinha recursos, não tinha capacidades para fazer diferente. Então, de alguma forma, como essas memórias me estão tatuadas no corpo, eu reajo, e eu reajo a isso como uma coisa má. Então, de alguma forma, quando eu digo que me acompanha a mim mesma, se eu tiver a minha adulta que sim, já não se identifica com isto, a dar colo a esta parte de mim que acha isto tudo tão feio, então de alguma forma eu começo a fazer o meu trabalho, não é? E este é o tal processo que a Mónica falava de autocompaixão, não é? Não é uma autocompaixão entre uma entidade só testemunha, é uma autocompaixão muito clara entre uma mãe e um filho, não é? Entre o adulto em mim que sabe perfeitamente que a parte de si que não suporta estar com aquele lado é uma parte profundamente inocente e ferida. Não sei se respondi à tua questão. Sim, definitivamente. Muito obrigado às duas pelo esclarecimento. Era muito por aí, na verdade, acaba por ser uma vivência muito pessoal, e a quem questiona deve ser permitida que a resposta venha, porque não há uma resposta para esta questão. E isto leva para uma outra coisa que tu falavas há pouco, Hélia, tem a ver com apesar de haver processos que já estão completamente organizados intelectualmente, ao nível emocional o processo parece muito mais vagaroso e precisa de tempo, carece de tempo. Por muito que eu já esteja resolvido aqui, ainda me questiono porque é que eu ainda faço a mesma coisa, porque é que eu ainda faço o mesmo padrão, porque eventualmente o processo emocional é mais vagaroso e a ficha demora o tempo que tiver que demorar a cair e é uma coisa muito, muito pessoal. Entretanto, há aqui mais questões, mas por favor, estamos aqui muitos. Nós temos aqui uma questão que já se escapou, que era, gostaria de perguntar qual é que é o âmbito do trabalho de um terapeuta transpessoal. Não sei se alguma de vocês quer falar. Ou outros terapeutas transpessoais que estejam aqui e que queiram dar o seu contributo. Eu voltava então a dizer que eu acho que o âmbito do trabalho de um terapeuta transpessoal é o âmbito de um trabalho de qualquer terapeuta, de estar para o outro e com o outro, com este lugar de presença, de escuta, de um olhar bem focado. E a grande diferença é esta, é contemplar um espectro da experiência humana que grande parte das terapias convencionais não contempla. Ou que não olha, mas que não olha com esta vivência de sagrado e com esta vivência de propósito evolutivo, não é? Do que é que isto significa para ti aqui e agora, não é? E o que é que tu fazes com isso na vida aqui e agora. Eu acho que esta é a grande diferença, não é? A diferença é a presença, é o silêncio interno, é a observação também do próprio terapeuta, não é? E neste sentido eu volto a dizer, não é uma questão de conteúdo, não é aquilo que o terapeuta sabe, é uma questão de contexto, é desde onde é que o terapeuta está. É isto que faz um terapeuta transpessoal. E aqui, voltando à Patrícia Rosa Mendes, não é? A meditação tem um trabalho fundamental de nos treinar para este lugar de presença profunda e de acolhimento. Sim, eu vou pegar também um bocadinho nisso só. É sempre a mesma, no fundo é sempre a mesma regra, entre aspas, não é? Se eu não me sei acolher, se eu não me sei dar colo, se eu não sei o meu silêncio, se eu não sei estes meus lugares internos profundos, dificilmente eu posso levar isso para fora, não é? Dificilmente eu posso fazê-lo lá fora. A meditação é a nossa ferramenta enquanto seres humanos, mas também enquanto profissionais, enquanto terapeutas, enquanto acompanhantes, não é? Que é uma palavra que nós usamos muito e que eu particularmente também gosto bastante. Porque na meditação eu acompanho-me, exatamente isto que nós temos estado a falar até aqui, não é? Eu acompanho-me nos meus diversos estados, nas minhas diversas estações internas.
nos invernos e nas primaveras que eu vou sentindo por dentro. E vou-me acompanhando com essa compaixão musculada. Adorei esse termo, Mónica, porque de facto muitas vezes é um exercício profundo de suster e de amor, esse acompanhar-nos com compaixão. E esse treino que eu vou fazer é precisamente aquilo que eu vou levar quando acompanho o outro. É desde esse lugar que eu vou estar com o outro, não é? Desde esse observador. Por um lado pode ser neutro, mas é um neutro num estado de amor-consciência. Não é o ai coitadinho, eu gosto tanto, ai isto, aquilo. Não, é este amor de eu conseguir ver no outro aquilo que é mais bonito, que é o humano, é a experiência da humanidade do outro. E é bonita precisamente por isso, porque é crua, porque é genuína, porque traz toda essa dureza muitas vezes, mas também traz toda essa sacralidade. Eu só estava a escutar e que eu sinto que está ligada à pergunta do Bruno, não é? Da sombra, não é? E o que o que a Hélia trouxe em relação à sombra. Eu acho que o terapeuta transpessoal é o que consegue acompanhar o outro, não é? Da forma como a Hélia dizia. Eu sei que há uma criança ferida e que isso criou sombra, lugares onde tu não queres ir, mas eu sou a adulta que também consigo olhar para ti e amar-te, seja o que for que tu trouxeres. Enquanto a pessoa não consegue encontrar esse lugar, eu, a terapeuta transpessoal, sou essa pessoa, a pessoa que olha com este olhar de tragas tu que trouxeres, seja aquilo que for que tu achas que tens que esconder porque não pode ser amado, porque não pode ser aceite, porque é feio, porque é errado, porque te estraga, porque faz de ti um ser humano estragado. Eu, terapeuta transpessoal, não vou olhar dessa forma. Não há nada que tu tragas para a tua sessão que eu não possa amar. E para mim o terapeuta transpessoal tem, e por isso é que nós falamos, quando terapeuta transpessoal falamos tanto em sombra, porque há este lugar para mim. O terapeuta transpessoal tem que ser, é aquela pessoa que acolhe isto, aquilo que a pessoa acha que é o pior dela, e diz não, traz lá, porque eu não vejo assim. Eu não vejo assim, e muitas vezes para mim isso faz o clique, porque leva a pessoa a esse lugar, a pessoa começa a sentir que também ela pode ir a esse lugar. É isto. Mónica, deixa-me completar o que estás a dizer. E também aquele que diz ao outro, se não estás a conseguir amar, não faz mal. E que lhe tira esse peso do eu ainda não sou suficiente, porque ainda não estou a fazer isto como deve de ser. Não faz mal. Não há rigorosamente problema nenhum. Aliás, se não fizesses rigorosamente mais nada, não fazia mal. O que sana as nossas feridas é a contemplação e a aceitação de tudo o que somos. Aqui e agora, não é quando chegarmos a algum lado, é aqui. E este é um trabalho transpessoal. Eu vou pegar agora aqui porque temos uma questão que está ligada ao curso, não é? O que é que eu posso esperar do curso? Mas eu vou alargar. O que é que eu posso esperar do transpessoal? O que é que não podes esperar do transpessoal? Não podes esperar vir fazer um trabalho transpessoal e seguir igual pela vida. O transpessoal vive-se, não se estuda. Também se estuda, mas vive-se. O transpessoal fala, e nós na escola temos essas maravilhosas frases que é atira-te à piscina, não molhes o pé para ver se a água está quente ou está fria, porque não vais saber como é que está a água. Mergulha, atira-te à piscina, morde a maçã, não fales da maçã, morde a maçã. Portanto, não podes vir para o transpessoal, não podes querer fazer trabalho com outros ou passar por estas filosofias sem te transformar, sem te molhar, sem sentir na vida o quente e o frio, o bom e o mau. Então, um trabalho com o transpessoal começa e acaba em nós, não é? Porque efetivamente, quando a consciência se amplia, quando o coração se abre,
nós já não somos o mesmo. E, portanto, o que estamos a fazer para fora já estamos a fazer. E isto é fundamental, esta questão do... Nós não podemos vir fazer um trabalho transpessoal pensando que ele fica na mente. Vamos aprender umas coisas. Porque nós não vamos aprender nada. O transpessoal é algo que nos molha. O transpessoal tem de ser vivido no dia a dia, com os seus momentos de experiências como incríveis, de conexão com o outro e de gratidão profunda, e com as suas experiências de noites escuras e de profundo desconforto e de alturas em que não corre bem. Mas a vida é isto. A vida é isto. Não é? A única diferença é, ok, mas eu caminho pela vida sabendo que ela é isto e dou-me a mão. E nesse processo eu sei que há algo maior que eu não sei. Mas eu também estou conectada com isso. Não é? E às vezes é maravilhoso e às vezes não tanto. E às vezes é difícil nós aceitarmos isso. Não é? Às vezes é difícil nós aceitarmos isso. Que a vida é isto. Eu ia dizer, consoante o que vocês estavam a dizer, não é? Que o terapeuta transpessoal é um terapeuta de e para a vida, que vive a vida como ela é, que vive a terra como ela é, seja ela escura, úmida e às vezes suja. E é um bocadinho isso que eu também sinto. Mas olha, há ali outra pergunta sobre meditação. Patrícia, queres pegar nisso? Posso pegar já? Já ia-te mesmo dizer que queria responder. Paulo, eu não sei se a resposta que eu vou dar é muito diferente, vai trazer uma grande clareza, uma grande luz, mas eu acho que a Hélia, quando estava a responder isto, já estava a dar muitas das respostas, não é? De facto, a meditação tem muito esta ideia no Ocidente de que é uma prática que envolve nós estarmos em silêncio e pararmos os pensamentos. Mas isso é extraordinariamente difícil, eu quase que arriscava a dizer que era impossível fazê-lo, pelo menos durante um espaço de tempo alargado, 15 minutos, 20 minutos. Porque a nossa mente pensa, é o que ela faz, foi aquilo que ela foi concebida para fazer e fala muito bem. Normalmente o nosso corpo assume as suas funções muito bem, não precisa que nós lhe expliquemos nada. Nós é que vamos por trás, às vezes, destruir ali a função. Portanto, a nossa mente pensa e traz-nos esses pensamentos. E a meditação não tem a ver com ficar com a mente em branco. E também não tem a ver só com experiências de relaxamento. Pode haver uma experiência de relaxamento na meditação, eu posso ter uma meditação fantástica, senti-me muito bem, estou muito zen, estou muito leve, ou não. E não é por isso que ela deixa de ser uma prática meditativa. Eu acho que aqui há uma palavra-chave, que é mesmo esta, prática. A meditação não é algo que nós fazemos para chegar a algum lado. Ela é uma prática, é algo que nós fazemos para estarmos connosco, para irmos aprofundando camadas, ou simplesmente porque sim. Nós no Ocidente temos que ter um para, não é? Nós faz-nos muita confusão fazer qualquer coisa sem objetivo, mas que utilidade é que isso tem? É esta questão da tal linearidade, não é? Eu tenho que estar aqui e chegar ali, eu tenho que ter um propósito, tenho que retirar uma utilidade disto. E a meditação não é algo assim. A meditação é uma prática, tem sido uma prática milenar, presente em diversas culturas, também na cultura ocidental, não tem propriamente um propósito. Para aqueles que a usam como disciplina espiritual, ela tem esse propósito de conexão espiritual. Eu acho que aqui, quando nós falamos nela, ela tem uma prática de conexão connosco próprias, que também podemos argumentar que poderia ser uma conexão espiritual. E uma conexão connosco próprios e deste tal autoconhecimento, como a Mónica também falava ainda há pouco, não é? Às vezes ela traz-nos esses pequenos momentos de mind emptiness, como referes, outras vezes traz-nos relaxamento, outras vezes não. Outras vezes traz-nos momentos muito duros, muito difíceis, porque lá está, é difícil ficar com aquilo que surge em nós, quando muitas vezes aquilo que surge em nós é doloroso. É algo que nós não queremos reconhecer, não queremos olhar. Mas se eu não consigo olhar para essas partes de mim, se eu não consigo dar-lhes expressão, se eu não consigo vê-las e escutá-las, eu estou a amputar uma grande parte também daquilo que eu sou. Então a meditação faz isto mesmo, faz com que eu me consiga conhecer mais inteira, mais com aquilo tudo que eu trago dentro.
e chegar a isto que a Mónica também falava também, do amar-me com tudo isso, sem a maquiagem, não é? Quem é que eu sou sem a maquiagem? Para me conhecer eu tenho que ir à meditação e eu também tenho que aceitar que há de haver muitos momentos de meditação que não são agradáveis, não são. Não quer dizer por isso que não sejam extraordinariamente transformadores, porque é esta resposta do ficar contigo e fica contigo com aquilo que há e o que é que acontece, muitas vezes acontece essa mesma transformação. Elia, está ali outra pergunta, não sei se queres responder. Sim, nós já estamos mesmo, já passámos o tempo. E para mim, estas questões são muito específicas dos cursos e eu não sei se toda a gente, ou seja, eu gostava de fazer um esclarecimento de dúvidas mais alargado. De qualquer das maneiras, volto a referir aquilo que estava a dizer, o trabalho com o transpessoal é um trabalho que requer muito trabalho pessoal, não é? É um trabalho que vai primeiro a nós e depois aos outros, não é? Nas nossas práticas, isto é quase divertido mesmo dentro da escola, porque nós já sabemos que quando temos qualquer coisa nova, temos de a viver, não é? Então, nós não propomos nada para fora que não tenhamos vivido dentro, não é? Nós não propomos um trabalho transpessoal se nós não passamos por um trabalho transpessoal. Então, quando se trabalha aqui, aquilo que temos de esperar sempre é de ser primeiro transformados e a partir desse lugar mais profundo, desse lugar do desde onde, começar a trabalhar com o outro. Eu só acrescentaria uma coisa que tu dizias, é um trabalho também para a vida, é um caminho, é um trabalho que se vai fazendo, que se vai caminhando, quase como se não houvesse um fim. Não é? A terapia transpessoal não o vê como um fim, eu já fiz isto e agora acabou, mas sim, como a Patrícia dizia, vai a camadas cada vez mais profundas. Isto tentando dar ali alguma resposta sobre o transpessoal, mas sim, concordo contigo, acho que depois estas questões têm que ser vistas mais especificamente e alguém responder. Não consigo calar-me. Em relação àquilo que estavas a dizer, isso que estás a dizer é tão importante. Não há coisa de já está, já resolvi, já acabou. Não é? É quase como fazer aniversários. Olha, já passei para os 39, os 38 já acabaram. Mas não acabaram, porque se acabassem a gente não guardava fotografias, nem memórias, nem bilhetinhos, nem nos lembrávamos de coisas. Nunca nada em nós está terminado, graças aos céus. Não é? Nunca nada em nós está terminado e a determinado momento a vida convida-nos a tirar uma nova casca da cebola. Mas isso é vida, não é? Isso é vida e nós agora estamos a conversar e estamos super entusiasmadas a falar com isto porque parece uma coisa super simples e super fácil, mas sabemos que assim não é, não é? Sabemos que assim não é, sabemos que quando a vida nos bate à porta e diz, olha, casquinha da cebola para fora, vai doer e vai haver ali momentos, mas de alguma forma, também não podemos fazer diferente, não é? Podemos fingir que não está a acontecer, mas quando fingimos que não está a acontecer, somos só vítimas de circunstâncias e nesse processo não nos transformamos e não aprendemos a fazer escolhas mais conscientes, não é? É quase como estamos voltados para fora, não é? O que é que me vai acontecer agora? Ok, eu acho que o transpessoal não controla o que é que nos vai acontecer, mas de alguma forma coloca-nos como atores num palco, não é? É isto que me toca viver, é isto que me está a tocar viver aqui e agora. Como é que eu vou fazê-lo? Como é que eu vou fazê-lo? Como é que eu posso fazê-lo? Como é que eu escolho fazê-lo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que temos de terminar. Oi, Eli, estava só aqui de repente, não sei se isto vai de encontro a uma questão que estava ali, mas também a falar de o que diferencia muito, e nós não tocámos aqui, não é, no terapeuta transpessoal,
é que nós não vamos, nós acompanhamos o outro, não é? Nós não damos soluções, muitas vezes, não é? Portanto, e nesta base do acolher, não julgar, não criticar, é como se eu fosse dando, não é? Eu costumo usar uma expressão um bocadinho estranha talvez, não é? Mas é como se eu fosse na selva, não é? Cortando as plantas, não é? E o paciente vem atrás, não é? E o paciente vai olhando, mas vai olhando com os seus olhos, não é? Portanto, eu vou mostrando o caminho, mas é o paciente que aprende a olhar para o caminho, não é? Então, isto é algo que o transpessoal também traz muito, não é? Eu aprender a que o outro se coloque no seu próprio lugar, não é? E não, muitas vezes nós estamos habituados, e é isto que a sociedade nos traz, não é? A dar-nos respostas fáceis, não é? E isto também é uma grande mais-valia. Desculpa. Ok. Calma já. Queres falar, Mónica? Não, queria, porque trouxeste há pouco a questão da espiral, não é? Ou seja, quando trouxeste todo o processo de que também isto estávamos sempre quase, entre aspas, a bater nos mesmos assuntos enquanto processo de vida, o que são os nossos assuntos de vida, estamos na espiral, não é? Estamos, e a consciência para mim é que faz este não estar no mesmo sítio, não é? Ok, sim, eu estou no mesmo assunto, mas estou um bocadinho acima porque a consciência que eu tenho é diferente, não é? A consciência sobre aquele tema, sobre mim. E sinto que o terapeuta transpessoal também é exatamente isto, não é? E que a Patrícia trouxe isto, não é? Nós trazemos muito mais as perguntas do que as respostas, não é? Mas para o outro encontrar as suas respostas. E quando nós nos sentamos, eu acho que para mim, enquanto terapeuta, trago muito isto, não é? Eu sei que o outro está no processo dele também da sua espiral e só ele pode encontrar as suas respostas. Então é muito mais um lugar de fazer perguntas, não é? Para que o outro encontre as suas respostas. Acho que não nem partimos do lugar de eu sei as respostas para o outro. Não é, não é esse o lugar, não é esse o lugar. Era isto, creio. Grata. Muito grata a todos os que estiveram aqui conosco, muito grata às participações, às questões. Da minha parte foi um grande prazer estar aqui convosco, encontrar tantas pessoas tão perto do meu coração e tantas outras que ainda não conheço, mas certamente poderei vir a conhecer. Grata a todos.